pessoas vão ter o prazer de participar do meu velório comigo, entendeu? É uma celebração que é tipo assim, você vai ter que. Eu não consigo nem imaginar, porque a gente tem que pensar no nível de liberdade que é assim, é o meu velório. Então não tem que ter limite na imaginação da pessoa. As outras pessoas podem negar, é óbvio, mas quem tá fazendo o velório tem que ter um desprendimento da realidade e pensar assim, é o meu velório. O que, que tem que acontecer nesse negócio aqui se é o meu velório? No velório do Thiago, ele estava dançando a música Um Morto Muito Louco, sabe? Para, pa, pa, pa. Mano, Thiago, você é maravilhoso, meu Deus do céu. É Muito difícil pôr um maravilhoso. ponto, o que precisa ter, porque eu acho que essa parte da criatividade tem que ser nesse ponto mesmo, da zoeira, zoeira nesse ponto. Mas eu acho que também entra nessa linha do que eu disse agora, que é esse desprendimento da realidade, porque se a gente pensar, a vida dessa pessoa está para terminar num momento próximo, seja mês ou seja um ano ou dois, é um momento próximo. Então é aquele último desejo, sabe? É o último desejo que tem tempo ainda de realizar. Então a gente tem que pensar nesse velório como algo único e num coisa de, apesar de uma certa forma dolorosa pela perda de alguém, a alegria que pode gerar esse momento que a pessoa vai ter ainda. E quando ela terminar ou depois que ela já partiu, as pessoas que ficarem aqui vão ter essa alegria do velório em vida da pessoa que estava dançando um morto muito louco. Que eu não tinha visto essa coisa dele dançando um morto muito louco. Meu Deus, que Não, coisa maravilhosa. maravilhoso, maravilhoso. É diferente de você, eu participei de muitos velórios e meu Deus, eu virei a pessoa que fala antigamente. No pré-pandemia, tinha-se o hábito de ficar horas velando o corpo, né? Eu não lembro como é que era. Normalmente você passava a noite e enterrava de manhã, né? Tinha aquela coisa toda. E depois da pandemia não é mais assim. Os velórios, você vela o corpo por pouquíssimo tempo. Como antigamente tinha essa coisa de velar o corpo por muito tempo, a gente sempre teve, assim, essa coisa de ficar lá horas em família com primos e tios e tias que, sei lá, você não via há muito tempo. Então virava meio que uma celebração, assim, de conversas, de contar piada, de lembrar histórias engraçadas da pessoa que morreu, de, sabe? A família do meu pai tem o jazido lá no cemitério de Congonhas, em São Paulo. E, meu Deus, eu não sei quantas vezes a gente passou a noite ali naquele cemitério, velando o corpo e tal. E é triste pensar que muitas dessas histórias ou das coisas que a gente está falando daquelas pessoas que morreram, talvez não foram faladas em vida para a pessoa. Por isso que eu achei tão genial a ideia do Thiago, porque a gente tem muita dificuldade de amar em voz alta, né? Tipo, eu lembro muito de um tio do meu pai, tio Joaquim, que era uma pessoa incrível, assim, querida, engraçada, brincalhona, que meu pai amava muito, era o tio preferido, com toda certeza. Mas eu acho que o meu pai nunca falou isso diretamente pra ele. Então, assim, eles conviviam muito bem, brincavam com o outro e tal, mas é, é isso, né? Homens da geração deles e tal, e provavelmente as coisas que meu pai estava falando ali do tio Joaquim, no enterro do tio Joaquim, não foram faladas diretamente para ele, né? Então, eu acho que a ideia do velório me faz pensar muito nessa coisa da gente amar em voz alta os amigos, as pessoas que a gente quer bem. Não deixar para falar tudo isso num discurso bonito no velório da pessoa, no enterro da pessoa, né? Que bonita essa frase, né? Amar em voz alta. E como a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Porque até quando eu penso nesse velório enquanto viva, a pessoa com vida, né? Eu penso nessa que eu falei, do desprendimento da realidade, vamos pensar em tudo, mas não vem só. Eu estava pensando pelo ponto de quem estava fazendo o velório. E agora, com essa sua fala, me fez pensar de que é um exercício também que as pessoas que participariam desse velório, ou que participaram, no caso do Thiago, né? Também precisam fazer esse exercício que é o oposto, né? Que é tipo pegar esse amor e essas coisas não ditas, esse amor em silêncio e transformar ele em voz alta, né? E dizer ele em voz alta. E como a gente poderia fazer mais disso, né?
de amar em voz alta como a gente deve fazer mais. E não só esperar pelo velório em vida ou em velório em morte, mas esse hábito do amar em voz alta. A gente tem diversos amores aqui, diversos episódios sobre amor no Corajosamente. Se for colocar a lista aqui, acho que tem pelo menos uns 10 episódios que são só sobre amor mesmo, e alto amor e tal, sem É contar porque a os gente outros que se a gente ama, toca. né? E aí a gente não tem como deixar amor de fora A gente desse tá podcast, né? transbordando, explodindo amor, né? Então tocou na gente, a gente tá amando. E se A você tem gente um é abraço assim. gostoso, a gente já tá amando. É isso, já tem um sentimento ali. Se alimentou a Cíntia também. Deu um livro, alimentou a Cíntia, já é isso. Já é amor, já tá Nossa, acontecendo eu já ali. amo muito, é verdade. É. Mas me faz pensar nesse exercício que é, se a gente pensar no velório em vida, nesse justamente pelo ponto que você começou, pelo amor em voz alta, o que mais a gente não faz que seria bom fazer, né? E eu sei que não é uma pergunta fácil, que é uma pergunta que a gente não refletiu antes de gravar esse episódio, mas o que mais que a gente faz, ou que a gente, o principal, né, que a gente não faz. E eu sinto que existe muito arrependimento depois do falecimento de alguém, né? Eu acho que o luto vem nesse arrependimento por causa de uma parte de planos que nós fizemos na nossa cabeça, planos futuros, e então vem até o arrependimento de planos que não executamos em vida. Mas eu acho que esse velório em vida também permite um início de uma reflexão e talvez até de uma mudança. Espero que seja uma mudança cultural. Vou ter um sonho aqui que é uma mudança cultural da gente aprender a começar a fazer velório em vida, porque por que não? É uma possibilidade que existe. Se pessoas podem ter, por que não? Podemos ter uma mudança cultural para que isso se torne um padrão, porque talvez permita que a gente consiga fazer esse exercício de uma forma melhor e não só esperar pelo velório em vida ou em velório em morte, para esse amor em voz alta, para esse fazer algo e almoçar junto e caminhar no parque junto e fazer coisas e expressar sentimentos juntos. Mais do que só o amor em voz alta, mais do que o amor em voz alta, né? O amor em voz alta já é algo bastante mais do que isso, o que mais a gente faz em silêncio que a gente deveria fazer mais em voz alta? Eu entendo, assim, que o aniversário, ele pode ser um velório em vida, desde que a gente se permita ser celebrado. Então, tem gente que não gosta de fazer aniversário, né? Que, ai, não, vou ser o centro das atenções, me incomoda, não sei o que lá. E eu acho que o aniversário, ele é um momento em que isso pode acontecer, assim, né? Que você pode se deixar ser celebrado e dar espaço para as pessoas, né, falarem o que sentem por você o quão você é importante na vida delas e tal, enfim. Mas eu queria criar uma tarefa aqui para nós e para os nossos ouvintes, que é mandar áudio para os nossos amigos, e pode ser um áudio por dia, não precisa, sei lá, ser um, né, assim, calma, também vamos com calma. Mas de você lembrar dessas histórias que talvez você contaria no enterro dessa pessoa, sabe? Tipo, o fulano, se tem uma coisa que eu não esqueço, foi quando ele fez tal coisa por mim ou tal coisa pra tal pessoa, isso me marcou muito, foi ali que eu percebi que ele ia ser meu amigo pra sempre, nanana. Manda pra pessoa isso, fala, cara, tava lembrando daquele dia que a gente fez tal coisa e que, meu Deus do céu, você não tem noção do quão importante aquilo foi pra mim e tal. Eu acho que às vezes a gente não sinaliza isso pras pessoas, né? É, eu me vem vários exemplos na cabeça, assim, mas, por exemplo, a Pri, nossa amiga Priscile, a Pri sempre fala, cara, na pandemia, ouvir as suas lives na hora do almoço pra mim foi muito importante, me fazia companhia, era gostoso, você não tem noção de como fez diferença e tal, não sei o quê. É muito legal ouvir e saber. Porque eu tava lá fazendo as lives, sei lá, porque eu também tava sozinha em casa e preocupada e tentando usar aquele tempo ali livre que apareceu e tal. Então, sabe, o dia que eu falei tal coisa e você me ligou na hora pra saber se eu tava bem, né? Fez muita diferença. Então, eu acho que às vezes a gente não sinaliza isso e não tem como o outro saber que aquilo foi realmente importante e fundamental para a amizade de vocês hoje, para o amor que essa pessoa sente por você. Então, essa é a minha sugestão de tarefa, assim.